Nós vamos falar de Flutter Web. E vamos ver como ele está agora. E a gente espera que no evento, que vai ser daqui uns minutos também, vai ser o Global, vão anunciar coisas novas. Então, vou mostrar o que tem e vocês se preparam para as coisas que virão. Então, para falar sobre isso, vamos chamar então o Álvaro e o Gabriel da Flutterano, que vão falar bastante sobre, né? Que vocês estudam bastante sobre isso, né? Vocês gostam de web, né? Então, mostra para a galera aí o que vocês sabem. E aí, galerinha, bom dia. Então, bora lá falar do mundo mágico do Flutter Web. Cara, Flutter Web, quando saiu, foi sensacional. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente produziu com o Flutter Web. Tá, galera. Alguém aqui estava no anúncio da live do Flutter Web 2018? Cara, tu tava? Cara, não, nem me fala desse momento. A gente tava na live lá da Flutterando, na hora que eu vi Flutter Web, quase caí da cadeira, cara. Eu mandei mensagem pro meu chefe na hora falando, vamos ter que implementar isso. Cara, sensacional esse anúncio, porque como a gente já estava trabalhando com o mobile, já tinha um pouquinho do desktop, e na hora que a gente viu o web, a gente falou, nossa, o Flutter realmente veio, tipo, eles não sabem brincar, né? Eu já estava empolgado antes do lançamento, já tinha visto algumas implementações, mas aquele anúncio ali foi espetacular. Depois eles lançaram para a gente um artigo explicando mais ou menos como é que estava acontecendo lá, mas aí ficou muitas dúvidas, e aí eu pesquisei a fundo, e aí a gente vai mostrar hoje um pouco do contexto do Flutter Web, o que está acontecendo lá nos bastidores, as novas atualizações, o que já é possível fazer. Vamos passar uma visão geral para vocês hoje. Então, eu queria te perguntar o seguinte, eu estou vendo aqui no slide que a gente tem duas coisas falando sobre Dart Dev Compile e o Dart JS Compile. Explica para a gente o que seria essas duas coisas. Tá, para falar de Flutter Web, primeiro a gente tem que passar no Dart na Web, né? O Dart na Web, basicamente, ele vira um superset do JavaScript, né? E ele tem esses dois módulos que o Gabu falou, o DDC e o Dart2JS. O Dart DDC, o módulo de compilação dele, ele implementa um JavaScript incremental, modular, que possibilita a gente fazer o hot reload, o debug nas IDEs, normalmente. Então, tipo, você consegue usar todas essas ferramentas de dev que a gente já tinha no Flutter na web. Inclusive, utilizar o VS Code já para fazer o debug, igual a gente já utilizava no mobile. Isso, exatamente. E a versão de release, né, de produção, que faz um JavaScript otimizado para produção. E aí, nesse ponto, a gente consegue, então, hospedar em qualquer plataforma de site. O Dart na web, como ele compila para a plataforma normal da web, você pode subir em qualquer servidor web. Tá, o Flutter na web. Então, quando saiu o Flutter na web, eles deram para a gente duas abordagens. O CSS Paint, que é o Houdini, e o HTML e CSS com Canvas. A primeira abordagem não deu certo porque eles não tinham uma API de texto. E a segunda é a que eles estão utilizando agora. Basicamente, funciona o seguinte, eles tentam renderizar com HTML e CSS, e o que não dá certo, o compilador faz o desenho no Canvas. E teve a terceira abordagem, que aí a gente conheceu mais tarde, que é a WebGL com o WebAssembly, que basicamente é o Canvas Kit, que é uma API do Skia para a web. Pode ser mais performática, mas ainda tem alguns problemas. E eles estão trabalhando nela agora também. Mas agora a gente está usando o HTML e CSS com o Canvas. E esse basicamente é a arquitetura dele. O Canvas com a engine do navegador e o DOM para fazer as interações. E o framework do Flutter lá em cima. Então, nesse ponto aqui, a gente vai conseguir rodar, por exemplo, o JavaScript nativo e juntar junto com o Flutter. Isso. A gente vai ver mais na frente, nós conseguimos fazer interoperação com o JavaScript, já que ele usa na plataforma base da web. Ele não recriou nada. Tá, e o que conseguimos fazer, Gabu? Então, galera, esse é um ponto muito legal do Flutter Web, que é a questão da gente ter layouts responsivos. Porque um dos problemas que a gente tem quando a gente está desenvolvendo é testar em várias telas diferentes e ter aquele famoso overflow que todo dev Flutter tem medo de acontecer em produção.
Então, nesse ponto da gente ter o Flutter Web, a gente consegue fazer esses testes em telas diferentes, simplesmente alterando o tamanho ali do navegador. Então, é muito legal. E hoje, o Flutter Web, se você usar o canal Master, você já consegue compilar o seu aplicativo que você tem direto para o web. Depende também dos plugins que você está utilizando. Se você estiver utilizando muitos plugins nativos, algumas coisas não devem funcionar. Mas se você olhar diretamente só para o layout, você já vai conseguir rodar ele no web. E vai ser bem legal, às vezes, por exemplo, para você fazer testes, sei lá, você está com algum computador, você está começando e joga para rodar lá no Chrome e já consegue fazer os testes do Flutter. Tá, incorporação, a gente hoje também consegue fazer incorporação em sites, a gente vai ver já também. O monitoramento, os plugins, o novo sistema de plugins do Flutter, CI/CD, requisições web e os testes com o Flutter Web também. Então, aqui a gente fez esse exemplo, que seria criar o FlutterTube Web, que é para mostrar a gente tendo ele abrindo, por exemplo, num desktop ou num tablet e tendo esse mesmo layout se comportando no mobile. E agora aqui a gente tem um outro exemplo, que é o seguinte: foi produzido aqui no mobile essa aplicação e simplesmente foi renderizado agora, foi compilado para a gente rodar no web. Então, a gente pode ver que ela se comporta da mesma forma que no mobile, tendo uma performance excelente. E aqui a gente vai ter o exemplo de acontecendo essa responsividade com o Flutter Web, que a gente pode ter. Aqui eu utilizei um conceito do Bootstrap, que é aquela questão de você já ter a definição, né, do tamanho de telas e você tomar decisões no seu widget para ele diminuir e não acontecer o famoso overflow. A Google aconselha você usar o Layout Builder quando você estiver trabalhando com responsividade na web, né? Tá. E games, Gabo? Agora, aqui, foi para a gente mostrar o poder, já que já tem o Flutter, né, porque ele a engine dele, a gente fez esse jogo, que é o Snake Flutter, ele já está também no canal da Flutterano, se alguém quiser. Lá eu estou ensinando a fazer esse jogo no mobile, e a gente compilou ele direto para o web, simplesmente colocando o comando lá para rodar para o web, e a gente tem ele funcionando no web, o joguinho aí do Snake Flutter. Tá, esse é o exemplo da gente incorporar no site. Basicamente, no Dartpad hoje, se vocês verem, eles liberaram a feature de você rodar o Flutter lá. Basicamente, eles colocaram dentro de um iframe e a gente viu que agora ele está portado para o Dartpad. Tá, monitoramento. O monitoramento, recentemente também o Sentry fez uma melhoria e liberou também a funcionalidade na web. Basicamente, você só precisa setar lá na configuração, que é para browser, e ele vai rodar. Então, aqui a gente tem um ponto excelente, né? Porque antes a gente já tinha no mobile para a gente fazer esses monitoramentos de erro e a gente vai conseguir já fazer isso no web. Tá, sistema de plugs. Sistemas de plugs no Flutter Web, eles funcionam de algumas maneiras. Primeiro, o Dart ele consegue interoperar com JavaScript. Então, assim como no nativo, você usa plugins em Java ou Swift, aqui você vai conseguir pegar plugins em JavaScript e usar no Flutter Web. Então, a gente não vai precisar recriar o mundo da web. A gente só vai usar o que ele já tem lá. Nós também podemos usar os Darts, o Dart Package Web. A nova atualização lá mostra para a gente, essa tagzinha aí embaixo agora, no Dart Pub, mostra para a gente que a gente consegue utilizar o JS. No caso, os plugins Dart agora que conseguem compilar para JavaScript sem nenhum problema. Então, tipo, os plugins que a galera já usava lá para Dart, para Angular Dart, você já consegue portar ele totalmente para o Flutter Web. Fora fora rodar junto com o JavaScript. Isso. E o novo sistema de plugins do Flutter Web, onde você consegue registrar o plugin e tem as novas interfaces.
Então, antigamente, assim como eles liberaram para a gente o Flutter Web, a gente não conseguia fazer um plugin web e colocar no mesmo projeto do plugin mobile. Porque tinha bibliotecas que não estavam portadas para o Flutter. Então, agora, eles colocaram agora um novo esquema que você consegue separar as interfaces e aí você consegue ter os plugins específicos para cada plataforma. Então, nesse ponto, a gente poderia utilizar hoje no Flutter Web o câmera, então, porque a gente poderia portar do JavaScript. A gente só criaria uma interface e colocaria o plugin de câmera lá. Então, com o mesmo plugin, a gente conseguiria fazer o port para as 3 plataformas. E aqui, então, a gente vai ter o exemplo do plugin do login da Google já funcionando no Flutter Web. E aí o Álvaro pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o pessoal da Google, recentemente, já liberou para a gente, para fazer alguns testes, essa questão da interface. Então, tipo, esse mesmo plugin é o mesmo plugin que vocês usam para mobile. Só que agora eles colocaram a interface na web e aí a gente está interoperando com a biblioteca do JavaScript. E sem nenhum problema no mobile. É a mesma biblioteca, só que eles colocaram uma nova interface. E requisições. Para frente. Aí. Troquei. Então, aqui a gente tem o ponto de fazer as requisições web, né, que o muito conhecido que é o REST, e aí a gente pode utilizar o plugin famoso lá, que é o DIL, que os chineses, os caras, sensacional com aquele plugin. Podemos também utilizar o HTTP, e também podemos utilizar aqui o GraphQL, ou utilizar o Hasura Connect para a gente fazer as consultas lá em GraphQL. Alguns plugins, eles ainda não aderiram exatamente à interface que é recomendada. Na verdade, essa nova interface ainda não foi anunciada. Provavelmente a gente vai ver agora no Interact. Mas, basicamente, o DIL você já conseguiria fazer a implementação. Essa questão de você usar os próprios plugins que já tinha no Dart. Com o Dart RPC é um dos exemplos que fazem um grande diferencial. Para eles agora portarem o Firebase, é um pulo, porque a conexão com o gRPC já existe, uma biblioteca criada no Dart, e ela já é portável para a web. Então, tipo, muita coisa a gente não vai ter que recriar. A gente só vai ter que pegar e usar agora. CI/CD. Tá. Vocês podem usar do mesmo jeito que vocês usavam para mobile. Vocês agora vão poder também fazer aquele esquema white label de simplesmente trocar uma variável e subir para vários clientes diferentes, fazer um white label da vida, com o Flutter Web. E o Firebase, você poderia fazer um actions lá para criar o novo layout lá e subir direto para o Firebase. Então, tipo, o nível de produção agora dos PWAs com o Flutter vai ser bem legal. E o legal é que a gente já pode testar o Flutter Web com o Firebase Host, né? Exato, de graça. Tá. Os testes, a gente faz também manipulando o DOM, o teste de widget, teste unitário, e o WebDrive é um plugin que está criado também em Dart puro para o web, que a gente foi usado muito no Angular Dart e agora a gente vai poder usar no Flutter Web. Ele é a automação de testes, tá? Tipo, ele fazer aquele farm lá de devices, agora você pode fazer ele na web. E você pode usar também Flare. Que esse é o grande exemplo que a gente teve mostrado no mobile e a gente portou ele para o Flutter Web. O que a gente teve que fazer? Simplesmente compilar ele para o Flutter Web. Então, o Flare você consegue usar inteiramente com o Flutter Web, mostrando aqui a portabilidade das coisas que estão acontecendo com o Flutter, né? Como a gente tem o Firebase Out, a gente está tendo agora o Flare funcionando. Então, o Flutter Web tem aquele a mais de poder hoje
esperamos que no Flutter Interactive tenha alguma coisa bem grande sobre o Flutter Web. Então, como o Flare, o núcleo dele é feito totalmente em Dart, não teve nenhum problema para portar para a web. Todos os plugins que forem full Dart, provavelmente eles não têm nenhum problema para ser portados para o Flutter Web. E aí, esse aqui é o grande momento que a gente tem o seguinte, a gente está rodando o Google Maps no Flutter Web, galera. Então, isso foi um momento que a gente descobriu ontem na madrugada e que foi liberado dos repositórios essa integração com o Maps. Tá, aquela questão. Como a gente está usando o Dart para a web, tudo que já tinha no Dart, a gente vai poder usar. Então, o que aconteceu aqui? Basicamente, era um plugin do Flutter Web, ou do Google Maps, que ele já funcionava em Dart, e aí a gente só registrou ele com um novo sistema de registro lá do plugin e fez a chamada no Canvas. E aí ele já foi renderizado na tela. Então, tipo, vocês vão poder explorar todo o mundo do mundo web, que já está aí, no Flutter Web. Não vai precisar reinventar nada. E esse é um dos exemplos do que dá para fazer tranquilamente. E é isso, galera.